Boa noite, estamos ao vivo em todo o Brasil pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. E hoje, como entrevistadores, temos Reinaldo José Lopes, repórter da Folha de São Paulo, Humberto Sacomandi, que é editor do jornal Valor Econômico, Roldão Arruda, repórter do jornal Estado de São Paulo, Júlio César Costa, que é coordenador da Pastoral da Juventude, e o Ricardo Couto, que é comentarista da Record News e repórter da revista Brasileiros. Como sempre, temos também os tuiteiros convidados e o nosso cartunista Paulo Caruso. Boa noite, Dom Angélico, bem-vindo ao Roda Viva. Obrigado por ter vindo lá do Jardim Primavera. E o senhor viu hoje a chegada do Papa. Eu acho que a primeira grande manifestação dele é essa viagem, né? Ele é um Papa latino-americano, vem para a América Latina, vem para o Brasil, o continente com o maior número de católicos. Ele esteve lá junto com os cariocas, passou por um congestionamento, ficou lá preso no meio dos ônibus e depois fez um discurso que eu acho que a única coisa mais sensível foi ele falar da juventude, que a juventude bota fé em Cristo, Cristo bota fé na juventude. O que o senhor achou dessa chegada do Papa hoje ao Brasil? Antes de tudo, Mário Sérgio, meu irmão e amigo, muito boa noite. Boa noite. Olha, eu me sinto cercado aqui, olha, quase como Daniel na cova dos leões. Tanta gente ilustre. Eu até vou dar uma voltinha, com a sua licença aqui, para contemplar já esses entrevistadores, esses irmãos ilustres aqui. E o senhor decano de nós jornalistas, né? O senhor com 80 anos, foi diretor de redação, foi repórter. O senhor já revelou a minha idade, pois eu estou na década, quando me perguntam, como é que está a idade e tal, eu digo, estou na década do 80. E quero também saudar os numerosos telespectadores desse programa de vastíssima audiência. Devo dizer, olha, que já me telefonaram de Ribeirão Preto, de Sorocaba, de Piracicaba, perguntando, mas você vai mesmo ao programa? Eu falei, vou, é compromisso com a Lúcia, eu falei que vou e irei estar lá. Seja feliz. Pois bem, a sua pergunta. Foi magnífica a chegada do Papa. Eu fiquei vibrante, como eu acredito todo o povo brasileiro. Ele chegou com aquela simplicidade, com aquela simpatia e foi recebido pela presidente, por tanta gente. Mas olha o que me comoveu mesmo, e eu até bati palma. Quando no trânsito bem brasileiro, bem nosso, a população, olha, invadiu e começou a cumprimentar, recebendo os acenos do Papa. Até uma senhora levou uma criancinha e, como sempre, o Papa Francisco beijou a criancinha, beijando a todas as crianças do Brasil, beijando a toda a população e, por que não dizer também os velhinhos e as velhinhas. Magnífica chegada. Ricardo, quer fazer uma pergunta, por favor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom, primeiro, prazer em revê-lo, né? Depois de tanto tempo. Dom Angélico, em entrevista à revista alemã Der Spiegel, o teólogo Leonardo Boff definiu o Papa Francisco como o Papa da ruptura, na linha oposta de João Paulo II e Bento XVI, que seriam, segundo ele, os papas da continuidade. Primeiro, o senhor concorda com o Leonardo Boff? Segundo, em que consistiria esta ruptura? E o fato de ele ser jesuíta contribui para isso? Ricardo, você com o meu irmão Leonardo Boff está parecendo Papai Noel, meu irmão. Acho que no fim do ano nós vamos a vocês pedir um presente, é claro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Bem, olhe, essa questão, o Boff diz em determinado momento da vida dele que é um ponto de vista. E cada ponto é um ponto de vista e assim por diante. Esse Papa veio com todo vigor, com toda a simpatia, do jeitão maravilhoso latino-americano. E nós tivemos papas magníficos lá da Europa e de outros lugares, a começar de um papa judeu, que foi São Pedro, cada um com o seu estilo, cada um com a sua contribuição valiosa, eu acho que cada um. O mundo de hoje é um outro mundo. Nós estamos em nova época,
novos parâmetros culturais. Esse Papa traz o seu feitio para a Igreja e para o mundo. E, portanto, nesse sentido, é ruptura. Nesse sentido, é uma novidade. O Helder Câmara, tão querido, e um bispo de alta significação neste país, ele dizia o seguinte: feliz daquele que sempre opta por mudar para continuar sendo o mesmo. Então, eu acho que esse Papa vai trazer uma contribuição, já está trazendo, uma contribuição evangélica magnífica para a Igreja. E eu acredito, vai introduzir também mudanças de que temos urgente necessidade Por exemplo? na Igreja. Olha, a começar pela Cúria Romana, ele já está preocupado com isto. Já é uma inovação que ele vai trazer, sem dúvida alguma. Vai, não tenho dúvida alguma, restabelecer, dar aquilo que o Vaticano II insistiu, aquilo que é de competência dos sucessores dos apóstolos nas dioceses, que realmente seja uma competência exercida pelos bispos nas devidas dioceses. Então, a Cúria Romana com o seu papel, mas os bispos também aí, também vai trazer uma mudança na questão de nomeação e transferência de bispos, onde haverá, sem dúvida alguma, um papel reconhecido da província eclesiástica e da própria diocese. Mas no decorrer do programa, eu vou citar outras, porque senão nós ficamos batendo papo nós dois aqui. Eu acho que logo, logo, o Mário Sérgio vai chamar a nossa atenção. O Rodão quer fazer uma pergunta. Sobre esse assunto aí, o senhor escreveu numa revista Vida Pastoral, de janeiro e fevereiro do ano passado, que a igreja precisava de reformas, era com outro Papa, que a igreja precisava de reformas inadiáveis. E o senhor falava a urgência de sermos santos, falava entre as reformas inadiáveis o papel da mulher na igreja. O senhor falava na necessidade de mudar a forma de falar, porque senão nós vamos falar para nós mesmos. O senhor falava em questões urgentes referentes à ética, matrimônio, sexualidade, natalidade, segundas núpcias. O senhor continua achando que essas reformas, todos esses assuntos são urgentes, e isso um Papa pode fazer ou seria necessário um novo concílio? Rodão Arruda, mas é um passeio para os olhos vê-lo aí. Mas jornalista de envergadura, parabéns, parabéns. Eu até acrescentei, saiu um livro agora pelas Paulinas, em que nós ampliamos. Eu estou no pós-fácil desse livro, que tem o título O Papa Francisco Renasce a Esperança. Então, eu ampliei o desejo de reformas. Aliás, na Conferência de Aparecida, a quinta dos bispos da América Latina e do Caribe, em que o Papa Bergoglio esteve presente também, se fala de urgentes reformas, de uma conversão pastoral. Então, eu acho sim, que nós vamos precisar, a começar de cada um de nós. Quando a gente diz assim, o Papa Francisco vai fazer reformas, eu sempre digo, não, velhinho Angélico, comece por reforma em você mesmo. Eu acho que nós todos na igreja devemos ser agentes de reforma. O Papa João Paulo II, quando nos visitou uma vez, ele disse, a igreja precisa não tanto de reformas, mas precisa de santos. Eu sempre gosto de dizer, com a devida licença, que a igreja precisa de santos e de santas reformadores no mundo de hoje. Precisamos sim de uma nova linguagem na transmissão do Evangelho. Aliás, eu vibrei quando o Papa ele disse assim, olha, eu venho a esse país para a Jornada Mundial da Juventude e venho anunciar Jesus. Que coisa maravilhosa. E quando o Mário Sérgio apresentou o nosso programa aqui hoje, ele disse palavras do Papa. Boto fé
bote fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo bota fé na juventude. De tal forma que precisamos, sim, de urgentes reformas. E acredito que o Papa e toda a igreja, mas a igreja é enorme, 1 bilhão e 200 milhões. Então, olhe, ele precisa, e todos nós, cada um com uma sentença, pensando, e ele nos pastoreando para a unidade na imensa diversidade. O senhor começaria por que reforma? Os padres casados poderem celebrar missa? Os recasados poderem ter acesso ao matrimônio? O Roldão já disse aí a primeira reforma que eu já fiz por escrito lá nesse artigo e nesse outro livro, que eu não quero fazer propaganda não, mas que vale a pena ler. Eu acredito que entre as reformas a serem pensadas, não sei se agora, durante o pontificado, o governo do nosso querido Papa Francisco, mas isso já está sendo conversado, dialogado. Nós precisamos, sim, de mais padres na igreja. Nós temos muitas comunidades sem a palavra viva, a Eucaristia. Nós precisamos realmente de padres nas comunidades. E já são mais de 80 mil comunidades eclesiais espalhadas por esse imenso e querido Brasil que não tem a Eucaristia semanalmente. Então, ao lado de padres celibatários, que é um carisma maravilhoso na igreja. Eu sou um homem válido, um velhinho feliz da vida, e celibatário por convicção, não obstante todas as dificuldades que nós temos na vida para levar com fidelidade. Mas eu acho que sim, homens provados no casamento, acredito que homens provados na profissão e na comunidade eclesial, e apontados, nascidos na comunidade eclesial, eles podem ser, sim, ordenados presbíteros. O Vaticano II já abriu a restauração para o diaconato permanente. Um outro passo poderá ser este, sim. Dom Angélico, e quanto à possibilidade de ordenação de mulheres? O senhor acredita que vai haver esse debate? Eu acho que nós devemos ir, assim, pedagogicamente, por passos. A igreja está se abrindo. A igreja não tem medo. Hoje, a igreja está comemorando uma mulher extraordinária na sua história, que, ao lado da mãe de Jesus, é a mais citada no Novo Testamento. É Maria Madalena. Foi a primeira discípula a contemplar Jesus ressuscitado. E, olhe, perseverou, estava ao lado da cruz. Na hora em que os apóstolos, olhe, pernas para que te quero, ficou somente João ao lado da cruz, Maria Madalena, ao lado de Nossa Senhora e outras mulheres, olha, ela ficou firme. E a igreja celebra a sua festa no dia de hoje. Ela, repito, foi a primeira a anunciar ao apóstolo Pedro e João que o Senhor tinha ressuscitado. A maior notícia, o Cristo libertador, que passou pela morte, carregou sobre seus ombros todos os nossos tormentos, ele é o vencedor. A sua pergunta, eu acredito que realmente nós podemos evoluir também aí. Há muito de cultural na marginalização da mulher, que existe dentro da própria igreja. Muito preconceito também. Nós não temos, porque a igreja é santa. Eu sempre digo, com alegria enorme, mais santa do que pecadora. Mas ela tem realmente, e ela vai evoluindo na história, iluminada pelo Espírito Santo. Não é por descuido que o apóstolo São Paulo, escrevendo à Igreja de Roma, e na sua carta, está lá no capítulo 16, ele afirma o seguinte,
recomendo-vos minha querida irmã Febe, diaconisa da igreja de Cencreias. Comentaristas dizem, mas diaconisa naquele tempo é diferente de hoje. Também o presbítero, o diácono, é diferente. De tal forma que eu acredito que nós podemos sim ir evoluindo. Mas, historicamente, a igreja vai dando passos, assim com muita prudência, porque, eu repito, nós somos uma comunidade enorme. 1,2 bilhão espalhados pelas mais diversas culturas. E o Papa, ele vai também, olhe, como o servidor da unidade na imensa diversidade caminhando. Agora, Dom Angélico, nesse ponto ainda da ordenação das mulheres, o argumento do agora Papa Emérito Bento XVI é que não ordenar mulheres foi uma decisão, entre aspas, soberana de Jesus. Ele até usava a decisão do Logos, né? Ele chamava Jesus de Logos, de escolher apenas homens como apóstolos e que essa decisão teria que ser respeitada, que não tem muito recurso nesse ponto. Como é que o senhor vê esse argumento específico? O Papa João Paulo II não definiu a questão. E o nosso querido Papa Bento, que eu gosto de dizer que é meu colega porque ele é bispo emérito, Pois é. benemérito de Roma. Realmente isto foi afirmado. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus, caminho, verdade e vida, nosso mestre, ele chamou para a ordenação, digamos, episcopal, somente homens, também não deixa de ser verdade que ele chamou para a ordenação episcopal somente judeus. E aqui, esse fato também é altamente significativo, porque chamar judeu no tempo dele é algo de significativo. Não teria sentido chamar alguém que não fosse judeu. De tal forma que pode muito bem ser também uma questão altamente cultural. Mesmo Jesus era condicionado historicamente de alguma maneira. Mas ele viveu, e Jesus, maravilhoso, Filho de Deus, ele não teve preconceito, ele arrebentou com preconceitos, tanto que, veja bem, como é maravilhoso, ele vai à beira do poço, veio uma mulher cantando e tal, era meio-dia e tal, os apóstolos foram comprar alimento, e olhe, é um dos diálogos magníficos de Jesus com a samaritana. E ele vai pedir a ela, dá-me de beber. Uai, como é que sendo você judeu, está conversando comigo? Primeiro que sou samaritana, segundo que sou mulher, não sabe que é proibido? Ô mulher, dá-me de beber. E ele dialoga com aquela mulher. E ela, depois do diálogo, vai pedir, olha, me dê desta água que você está falando, de que quem vai tomar dessa água não vai mais ter sede. Olha aqui, mulher, vai chamar seu marido, vai. Eu não tenho marido. Você está falando verdade. É o quinto e nem é seu marido. Vê a qualidade de mulher, querida mulher, que dialogava com Jesus. Pois bem, Jesus faz dessa mulher a anunciadora dele na vila, lá na cidade. Tanto que os homens acorrem para o diálogo, para o encontro com Jesus. E tem mais. Chega uma outra mulher, diz, minha filha está tão doente, dá um jeito. E mulher, eu não fui enviado a não ser para o meu povo. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Diante daquela afirmação, que Jesus vai dizer, olha, não fica bem dar o alimento, ele tinha dito antes, não fica bem dar o alimento dos filhos àqueles que não são. Mas os cachorrinhos se alimentam da mesa das migalhas. Jesus vai dizer àquela estrangeira, mulher, a sua fé é tão grande, vá em paz, a sua filha está curada. E quando os importantes, aqueles que achavam que não tinham pecado, isso mas aquilo, atiram aos pés de Jesus uma mulher encontrada em adultério,
ele vai dizer, quem não tiver pecado, comece. E vai olho no olho para aquela mulher. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai em paz. Jesus é a misericórdia, ele arrebenta com todos os preconceitos, de tal forma que a igreja caminha. A igreja não está amarrada ao passado. Ela é guardiã de verdades e, sobretudo, ela anuncia uma pessoa maravilhosa, que é Jesus. E ele nos empurra para frente no vigor do Espírito Santo. Quem é que está me chamando aí? Eu. Júlio. Oi, jovem. Dom Angélico, boa noite. Boa noite. Muito tem se falado que a teologia da libertação vem perdendo força e que chegou, não existe mais no Brasil e coisas assim, boatos, né? Mas recentemente, Dom Gerhard Miller, que é o atual prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele disse que a teologia da libertação é uma das principais correntes do século XX. Com essas mudanças que a gente acredita que vem agora com o Papa Francisco, quais são os horizontes para a teologia da libertação no Brasil e na América Latina? Olha, meu irmão, mas eu fico vibrando de falar com jovem, viu? É a Jornada Mundial da Juventude. E o Papa vem ao Brasil por causa da juventude. Sim. Não vamos mudar o foco, não. Muitas vezes a gente fica só focalizando no Papa, não. O principal é a jornada. E ele vem como mensageiro de Jesus Cristo para a juventude. E ele tem o nome de Francisco, e é significativo. Sim. O Dom Cláudio Umes, nosso querido Dom Cláudio, tinha dito para ele lá no conclave, olha, lembre-se dos pobres. E foi nessa intuição que ele escolheu o nome de Francisco. Francisco, o homem da ecologia, o homem dos pobres. Francisco, o homem que cantou como ninguém a natureza e a beleza de tudo quanto existe e que brota do coração de Deus. O grande libertador é Jesus. Ele é aquele que anuncia um mundo diferente. Ele é aquele que garante para todos nós que nós haveremos de vencer, porque ele venceu a própria morte. E nós, unidos a ele, haveremos de vencer todas as misérias que se abatem sobre a humanidade, guerra, corrida armamentista, fome, falta de habitação, de casa, de saúde, de escola. A fome que existe no mundo, um escândalo ao lado da corrida armamentista. Pois bem, nós não precisamos, antes de tudo, de teologia de libertação. Se bem que eu acho que a teologia da libertação é uma contribuição excelente para a igreja. E quero dizer uma coisa, o Papa, muita gente não cita isto, o Papa João Paulo II, numa carta que mandou aos bispos do Brasil em 1980, ele dizia para os bispos, textualmente, zelem por aquela teologia da libertação, que é útil e necessária, com a condição de que ela siga a legítima tradição da Igreja. De tal forma que a afirmação deste cardeal, ela não é nova. E a teologia da libertação continua viva. Só que o mundo está mudando. Aquela bipolaridade entre Estados Unidos e Rússia caiu por terra. De tal forma que, olhe, é uma contribuição entre outras teologias para que nós optemos cada vez mais pelos pobres. Porque o Papa Francisco tem dito à igreja, olhe, voltemo-nos para os pobres, para a periferia, vamos arregaçar as mangas no trabalho de autêntica libertação. É a mensagem pascal do Evangelho. O resto é conversa fiada. Quem me chamou aí? Não, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Bispo Emérito de Blumenau, nosso colega jornalista, Dom Angélico Sândalo Bernardino.
Voltamos ao vivo para falar sobre o Papa Francisco com o Bispo Emérito de Blumenau, Dom Angélico. Dom Angélico, o senhor almoçou mais de 10 vezes com João Paulo II. O senhor conviveu com o cardeal Bergoglio em Aparecida por 20 dias, na Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, que o senhor comparasse um e outro. Um era um polonês que resistiu ao stalinismo, o outro é um argentino que gosta de futebol, cara de baiano, como o senhor disse. E queria que o senhor comparasse um e outro. E segundo, eu queria saber uma curiosidade, o senhor falava essas coisas para eles? Eles ouviam essas coisas que o senhor fala ou não? Bem, meu irmão, olha, Mário Sérgio está me colocando na parede, hein, meu irmão? Bem, eu tive realmente a felicidade de diversas vezes estar com o Papa João Paulo II. É uma figura extraordinária, sem dúvida nenhuma. Mas ele tinha o jeito dele. Eu gosto muito de uma frase de Carada, que diz o seguinte: cada um de nós é uma palavra que Deus diz no tempo e durante toda a eternidade não mais repete. De tal forma que comparar um com o outro não é do meu feitio, porque na realidade o Papa João Paulo II deu a contribuição dele. Logo mais será declarado santo, porque é um santo mesmo, de tal forma que é muito difícil de se comparar. Ele tinha o estilo dele, o senhor lembrou bem, ele veio da Polônia, e de um sofrimento muito grande, de um país que resistiu, mas tenazmente, à invasão comunista e tantos outros sofrimentos. Tinha a cabeça e a maneira de pensar dele. O Papa Francisco, mas ele é latino-americano, ele tem o nosso jeitão. O que aconteceu no Rio, eu acho que a segurança ficou de cabelo em pé, ainda não abaixou o cabelo da segurança. Zelaram tanto pela segurança, ele abaixou o vidro do carro e quando o trânsito ficou lá meio impedido, eu até torci, falei que continue impedido o trânsito, e a população veio em cima dele, de tal forma que são dois estilos diferentes. O Papa Francisco está apontando novos rumos no testemunho de vida. E qual o testemunho de vida? Simplicidade, humildade. Mas ele não foi escolhido pelos cardeais no conclave por ser latino-americano, o continente com o maior número de católicos, e é onde mais cresce o número de evangélicos, e cai o número de católicos. Ele não veio para resolver esse problema, estancar a queda da saída de católicos e o crescimento dos evangélicos? Não. Não? Sinceramente, não. Eu não me preocupo com estatística. Não me preocupo. Sinceramente, não me preocupo. Acho que o nome bendito de Jesus está sendo anunciado. Eu me preocupo com a qualidade do cristianismo, porque há muitas vezes certo anúncio de cristianismo aí que torna Jesus, que é o libertador, é o salvador da humanidade, que diz para o discípulo: quer me seguir? Renuncie a você mesmo, tome a sua cruz e me siga. O meu mandamento é que vocês se amem, assim como eu tenho amado a vocês. Então, ele não prometeu: olhe, se você estiver em dificuldade, quem sabe eu vou te dar um carro. Estão transformando Jesus num dono de concessionária. Estão transformando Jesus num dono de supermercado, num curandeiro barato. Estão transformando Jesus naquilo para que ele não veio. Ele veio anunciar um mundo novo. Jesus anunciou o reino de Deus. Andou pelas aldeias, colocou a mão em leproso e se tornou impuro. Reintegrou no clã familiar o pródigo, o filho pródigo. Jesus contou as historinhas, as parábolas, e impressionante, anunciou o reino de Deus. Reino de Deus que não é comida, não é bebida, mas é justiça, solidariedade, paz no Espírito Santo. Dom Angélico. Esse foi o anúncio de Jesus, por isto ele deu a vida.
E o discípulo deve seguir por aí. E o Papa Bergoglio, Papa Francisco, com o qual eu tive, o senhor lembrou isso, tive a felicidade de, na 5ª conferência, estar lá, convivendo com ele, na simplicidade dele. Ele veio e aqui, ao chegar, ele disse assim: jovens, eu vim anunciar Jesus, eu vim anunciar o reino de Deus. Beleza pura, sem mistura. Ó, tá me chamando para cá e para cá. Ó, tiro para o ímpar, faz favor. Ele é mais velho. Ele é mais velho, Papai Noel. O Tá senhor bom, repetiu várias vezes no primeiro bloco que o rebanho católico está em torno de 1 bilhão e 200 milhões no mundo inteiro. Né? Depois o senhor disse que não liga muito para estatística. Mas tem um número que nós temos aqui do Brasil, que foi divulgado domingo pelo Datafolha, uma pesquisa, e mostramos no início do programa que o número de católicos no Brasil caiu nos últimos 20 anos de 75% para 57% da população. Então, uma queda grande em 20 anos. O senhor atribui essa queda exatamente ao abismo hoje existente entre a cúpula da igreja e o seu rebanho, e em especial nas questões de moral sexual, porque, enquanto, de um lado, a igreja prega o celibato e a ética, de outro, ela hoje está abalada por escândalos sexuais e financeiros que o Papa já prometeu combater. E tudo indica que o Bento XVI renunciou por causa disso. O senhor acredita que o Papa Francisco, com todas essas atribuições que ele tem, com todas as virtudes, ele vai conseguir mexer com isso, como o senhor falou logo no começo do programa, com a Cúria Romana e com esses desvios, com esses escândalos sexuais e financeiros? Mas Ricardo, você colocou, um mundo de perguntas e questões. Primeiro, na realidade, a igreja, que nasce do coração aberto de Jesus, no vigor, na doação do Espírito Santo, ela sempre viveu em dificuldades e em crise. A gente se esquece disto. O grupo de Jesus, que foram os 12 apóstolos, olha, eu vou rapidamente. Se eu fosse o reitor daquele grupo, eu teria dispensado no primeiro semestre alguns. O primeiro que eu teria dispensado foi Pedro. Pedro dormiu quando Jesus falou para ele ficar vigiando, mas dormiu. Pedro, eu acho até que ele na ceia, ele deve ter bebido um pouquinho mais. Porque quando chegaram os adversários, Pedro tirou a espada, mirou o pescoço de Malcos, pegou sua orelha. De tal forma, outros dois que eu teria também falado, mas tenha paciência, são os 2 irmãos que se amadrinharam da própria mãe para um ficar à direita e outro à esquerda de Jesus quando chegasse na glória. Entendeu? Queriam se servir assim politicamente, tá? de amadrinhamento. Tinham outro, para não me delongar, que sempre chegava atrasado, e quando os colegas falaram, Jesus ressuscitou, ele falou, isso deve ser conversa de mulher. E tinha um outro, meu irmão, que colocava dinheiro na cueca, entendeu? Que foi Judas. Mas, olha, à exceção de um, todos os outros, quando veio o Espírito Santo, eles deram a vida pela causa do reino. Coisa maravilhosa. E a igreja, através dos séculos, ela é guiada por Jesus. O Papa Bento, que não renunciou por causa de escândalo lá, não. Nós não escondemos os escândalos, não. Não escondemos. Dizemos que a igreja é pecadora, mas é muito mais santa do que pecadora. Eu tenho visto uma carrada de gente santa. O meu pai e minha mãe eram santos. Eram santos. Na simplicidade do dia a dia, tal, santos. E olha, eu conheço mais uma carrada de gente santa. De papas, bispos, leigos, leigas, padres, religiosos e assim por diante. De tal forma que esses escândalos que nós estamos vivendo na igreja, o Papa está sanando já. Já tomou medidas lá no IOR. E vai tomar outras medidas, também medidas a respeito de desvios no campo da sexualidade. O Papa Bento já tomou medidas e medidas muito sérias a respeito. De tal forma que eu devo dizer também que muitas vezes colegas de imprensa
não por causa dos colegas, mas os donos também não estão muito interessados, eles têm interesses, muitas vezes, de denegrir a igreja. Esses grupos, donos dos grandes meios de comunicação. De tal forma que essas fragilidades não são... E isso não quero justificar, não. Absolutamente não. Não quero justificar. Mas são pesos e desvios que acontecem em todas as categorias e nas famílias também. Nós sabemos que o maior número de pedofilia acontece no âmbito familiar. E isto eu digo sangrando o coração. Não quero justificar, não. Eu acho que nós temos que nos purificar, padres, bispos, leigos e leigas, religiosos e religiosas, devemos ser santos. Esse é o grande convite. Agora, a igreja muitas vezes é pichada também. Porque a igreja é contra isso, contra aquilo. Não. Em questão de sexualidade, a igreja diz beleza pura sem mistura, o encontro do homem com a mulher. Que beleza, a sexualidade, a genitalidade, coisa linda que o Criador colocou nesse mundo. A igreja defende a vida. Profeticamente ela se coloca à defesa da vida. Então, bater palma para uma igreja que defende a vida. E muitas vezes, até em alguma manifestação lá no Rio de Janeiro hoje, estão dizendo, porque a igreja é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, contra a camisinha. Isso, mas aquilo. Espera um pouco. No ano 2008, o Vaticano, por sugestão da França, a ONU se tratou de não criminalizar a homossexualidade. E o Vaticano assinou. Disse, não se pode criminalizar a homossexualidade. Nós estávamos vendo numa pesquisa agora há pouco aqui na TV Cultura que a maior parte dos jovens aprova comportamentos que a igreja desaprova. Casamento homossexual, a pílula do dia seguinte, o fim do celibato. Jovens católicos. Jovens católicos, exato, jovens católicos. Não incomoda a igreja que ela tem uma posição tão distante do seu rebanho? Espera um pouco, aí é que a gente precisa fazer algumas distinções. Como é que alguém pode ser contra o celibato se eu recebi esse carisma e sou um celibatário convicto? Eu não sou contra alguém que se casa ou alguém que não se casa. Eu não sou contra o homossexual. Eu respeito profundamente. É meu irmão. A gente tem que acolher com amizade, de braços abertos. E a igreja abre os braços e acolhe. De tal forma que muitas vezes a pichação. Outra coisa é a questão do aborto. Não, nós dizemos, nós não somos contra, antes de tudo, nós somos a favor da vida. Nós defendemos a sacralidade da vida desde o primeiro instante da concepção. Outros querem dizer, bom, até o primeiro mês, até o segundo mês, até o quarto mês. Então, espera um pouco. Já tivemos regimes no mundo em que os velhos também eram inúteis na sociedade. Então, vamos proscrevê-los. Uma criança que nasce com deficiências ou limitações, então, é inútil. Espera um pouco, não é sagrada. Que beleza esse profetismo da igreja, que numa sociedade diz, vamos defender a vida. E como nós precisamos trabalhar com os jovens para que entendam, porque muitas vezes a nossa mensagem, a nossa distância, estamos muitas vezes distantes. E por isso que nós temos que ir à periferia do mundo, estar misturados como fermentos nesse mundo onde os jovens se encontram e levar a mensagem da vida, valorização da vida, do amor, da sexualidade e não da libertinagem que está por aí. Porque o que há, por exemplo, se picha a igreja, qual é o pai, por exemplo, e qual é a televisão que tem a coragem de colocar um filme pornográfico? Em qualquer locadora, aqui em São Paulo, em qualquer cidade, está assim de filme pornográfico. Então, quem é que defende isto? E a sociedade, muitas vezes, permissiva, safada, e que nós precisamos dizer, não é por aí não. Como dizemos, não é pela corrida armamentista. Países que têm
celeiros de bomba atômica, mais do que suficientes para destruir 20 vezes a humanidade, ao lado de fome, de falta de habitação e disso mais aquilo. Uma ocasião, quando os Estados Unidos, liderados pelo Bush, que deveria estar na cadeia, num julgamento internacional, porque mais de 100 mil iraquianos morreram na invasão norte-americana e de outros países, um rapaz, quando viu um avião desses super bombardeios levantando voo lá na Inglaterra, disse: que beleza! Eu disse: que maldição, que pecado, que pena. Então nós devemos dizer, não é uma tecnologia avantadíssima como a da atômica, destruindo populações indefesas, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, e assim por diante. Nós acreditamos num mundo diferente. Nós acreditamos no reino de Deus, em homens de todos os credos se dando as mãos, de todas as diferenças sendo respeitadas. O Júlio César quer fazer uma pergunta e depois o Roldão. Me chame a atenção aí que eu vou. Júlio César. Sou eu. Dom Angélico, a mídia, quando vem se tratar de juventude, traz normalmente essas questões. Reduzindo a juventude, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre o uso de camisinha, sobre o aborto, e deixa de lado algumas questões tão sérias quanto a redução da maioridade penal, por exemplo. A Pastoral da Juventude tem uma campanha nacional contra a violência e extermínio de jovens, e uma das nossas bandeiras é contra a redução da maioridade penal. E aí o nosso governador, recentemente, tem se posicionado a favor da redução. Ele que se diz católico, frequenta a igreja, e também uma posição dele que vai contra a própria CNBB, que já se posicionou, a CNBB sendo contra a redução da maioridade penal. Qual é a sua visão de juventude? Então, senhor, qual que é o espaço que a juventude tem que ocupar na igreja e o que o senhor espera dessa juventude? Olha, o Papa acabou de dar um abraço e ele disse assim: brasileiro, olha, ele abre o coração. Sim. A porta de entrada é o coração. Então eu quero abrir o coração. E abriu e disse o seguinte: a juventude é a porta aberta para o futuro do mundo. Então, a primeira coisa é otimismo a respeito da juventude. A juventude é linda. Eu tive ontem à noite, no encerramento da Semana Missionária, em Carumbé. Carumbé é um bairro maravilhoso e dramaticamente sofrido aqui na cidade de São Paulo. Vale a pena visitar, porque é a periferia de São Paulo. É diferente. Pois bem, lá estavam jovens hondurenhos que foram acolhidos por famílias simples lá do Carumbé. E na despedida daqueles jovens brasileiros e as famílias que os receberam em suas casas durante a semana, eles se abraçaram, eles choraram, hermanos, hermanitas, brasileiros falando, um congraçamento extraordinário. Juventude é a juventude que luta, como tantos jovens saíram às ruas, lutando, não por tanta coisa que falam por aí, mas lutando por quê? Escola de qualidade, um não radical à corrupção, lutando por habitação, lutando por transporte, lutando por vida. Essa juventude é extraordinária. Eu sempre digo, a juventude de hoje é tão bela e tão maravilhosa quanto a juventude do meu tempo. Só que os desafios de hoje são diferentes. E esses desafios são desafios para a igreja, para a família, para o Estado, para a sociedade, para todos nós. Em se tratando de diminuir a idade penal, eu sou contra. O que nós precisamos é perguntar qual é o ambiente que aquele melhor, qual é a escola que ele tem, qual é a casa que ele tem, qual é a família que ele tem, e dar condições realmente. Todo o sistema prisional brasileiro e também as casas que recolhem o menor infrator,
tudo isso precisa passar por uma radical mudança. Não somente no Brasil, no mundo. Guantánamo, lá em Cuba, é um dos exemplos. Aliás, o Obama deve cumprir a promessa que fez em campanha eleitoral para desativar. Não quero comentar a respeito do meu amigo governador do estado de São Paulo, a respeito da sua atitude, que tem uma nuance daquilo que você falou aí. Nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com Dom Angélico Sândalo Bernardino. Voltamos ao vivo com Dom Angélico. Dom Angélico, a produção aqui me informa que depois que o Papa foi embora lá do Palácio Guanabara, quebrou o maior pau, coquetel molotov, um policial ferido, vários presos. E a grande reivindicação dos manifestantes é que saia o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, aquele que foi com guardanapo na cabeça em Paris, que leva seu cachorrinho de helicóptero do Estado. E o senhor se referiu às manifestações de junho, que foram muito intensas, e transporte, educação, saúde, principalmente, foram as reivindicações padrão FIFA. Eu gostaria que o senhor comentasse isso. O que está acontecendo no Brasil? O que são essas manifestações? Uma florada na serra, meu irmão. É uma IP roxo, IP amarelo explodindo nesse país. É uma beleza. Eu acho que o povo na rua é algo de extraordinariamente revitalizador. E as bandeiras, que nascem assim espontaneamente, não são bandeiras de sindicatos, não são de partidos políticos, não são, nasce numa espontaneidade. Há comentaristas que dizem que há gente, há isso, mas aquilo por trás. Mas o que eu acho que é uma vitalidade extraordinária. E eu sou do tempo em que jovens saíamos à rua, e eu, padre novo, saía com universitários em Ribeirão Preto e com a pastoral operária, de que fui também companheiro durante 25 anos aqui em São Paulo. Nós saímos às ruas naquele tempo glorioso de oposição à ditadura militar, cantando e dizendo: o povo unido jamais será vencido. Roldão, você se lembra? Estávamos lá, hein? Lúcio, você se lembra? E o senhor também se lembra. Então, quando eu vejo isto, olha, eu sinto uma primavera dentro de mim. O senhor é a favor da queda? Então, devo concluir que o senhor é a favor da queda do governador do Rio ou não? Não, eu não quero me pronunciar a respeito do governador do Rio, mas eu acho que a luta contra a corrupção, que os jovens, essa é uma bandeira, por habitação, por transportes populares, por educação, por habitação, afinal de contas, aqueles valores de solidariedade do reino de Deus que Jesus veio trazer, esse Jesus que não chamou o dono do reino de rei, mas chamou de pai. Como é bonito que a gente possa se encontrar com toda pessoa, muçulmano, judeu, norte-americano, chinês, russo, argentino, de qualquer raça e condição social, e dizer: você, antes de tudo, é meu irmão. Agora, nessas manifestações, uma coisa é a gente reivindicar, gritar, estar na rua. E outra coisa é ser agressivo, é ser baderneiro, é atirar pedras em vidro, quebrar, machucar, isso mais aquilo. É ser mascarado. Eu acho que não há motivo. Nada, tire a máscara e vá à rua e reivindique, porque isso é democracia. O mais não conta com o apoio desse velhinho aqui, não, de nenhum jeito. Roldão, por favor. Fala, Roldão. Finalmente. Não, Angélico, sai um livro aqui sobre o seu trabalho na periferia de São Paulo, particularmente. O senhor, eu o conheci mais ou menos nessa época. Tinha, na região que o senhor trabalhava, um trabalho de pastorais muito interessante, grupos
pioneiros na área de acolhimento de pessoas com AIDS, com várias coisas muito importantes. O Papa João Paulo II deu um contravapor nessa história toda. Embora o senhor não diga, faz parte da tradição, o senhor segue à risca a tradição da Igreja de não ficar atacando ninguém, mas levou um contravapor. Desmanchou uma série de coisas, mudou o perfil do episcopado, a Arquidiocese de São Paulo foi mudada, todos nós sabemos, conhecemos essa história. Agora eu sinto que o senhor, o Boff, falando em ruptura, vocês têm um grande entusiasmo com esse novo Papa, que é carregado de simbolismos, como o senhor já notou, a escolha do nome. Ele embarcou segurando, eu achei fantástico, ele embarcou segurando a bolsa dele, em vez de entregar para algum secretário, ele não entregou. Todos nós sabemos uma história de que ele pagou a conta do hotel, e cheio de simbolismo e tal. Mas o que a gente espera, o que aconteceu de concreto, de onde vem todo esse entusiasmo com esse Papa que eu ainda não vi? Na prática, o que vai mudar tão substancialmente, de onde vem essa ruptura, essa coisa? Para mim, por enquanto, está todo esse simbolismo, esse grande efeito Francisco, mas onde é que o senhor percebe que vai embicar para uma direção que possa tornar a igreja mais próxima dos pobres, como ela já foi? Roldão, meu irmão, eu sou seu leitor, viu? E devedor. Parabéns. Obrigado. O que acontece é o seguinte, na igreja, que é um mistério, porque Jesus está na barca. O João Paulo II afirmou, e agora, de uma maneira incisiva, o Papa Bento, ao renunciar, ele disse: pode parecer algumas vezes que ele está dormindo, mas Jesus está na barca. E há uma outra realidade extraordinária dentro da igreja. Povo de Deus em marcha, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida. O Espírito Santo, olha, eu quando vou a um velório, eu digo assim, olha, o fulano de tal, ou a fulano de tal, não está aqui não. Aqui são restos mortais. Porque quando ele fechou os olhos para este momento da existência, que o primeiro é o útero materno, o segundo é este, e o definitivo é a eternidade, Jesus o tocou na fronte e ele ressuscitou. Diante de um morto, eu digo a vida, a ressurreição. A igreja, ela tem momentos que a história da humanidade tem, que são diferentes. Se quiser dizer, é uma curva até depressiva, mas o Espírito Santo aí está, e ele é uma novidade. Ele renova a face da terra. Então nós estamos agora numa subida. Estamos numa subida. E o que o leva a crer que nós estamos numa subida? Nós estamos porque há um ímpeto renovador. Ímpeto renovador que eu sinto e eu vejo na juventude, eu vejo em muita gente na igreja. E outros dizem assim, outro dia uma pessoa, ela dizia, nós espera na simplicidade dela, nós espera tanto, como é que é o nome do Papa mesmo? É Francisco, do Papa Francisco. Mas olhe, eu acho que nós também temos que fazer a nossa parte. Eu falei, a senhora tem razão. E eu acho que há um despertar nesse sentido, que cada cristão, cada católico, cada homem e mulher de boa vontade neste mundo faça a sua parte. E a parte que nos compete é realmente nós olharmos para as pessoas e dizer, você é meu irmão. É o grande anúncio do Papa Francisco. Evangelho. Pregando a misericórdia. Fala, meu irmão. Não, seguindo no assunto que o senhor está falando um pouquinho do Brasil. A presidente Dilma tem conversado muito ultimamente, depois dos protestos, com todos os grupos sociais. Se o senhor for chamado, convidado, o que gostaria de dizer a ela? E aproveitando que nós estamos mais ou menos no final do programa, eu queria fazer uma última pergunta, junto com essa. Aos 80 anos que o senhor acabou de fazer, depois de mais de meio século dedicado à defesa dos mais pobres e da justiça social, que balanço o senhor faz? Valeu a pena? O povo hoje vive melhor? Olha, meu irmão, a presidente, eu não gosto de presidenta, a presidente do Brasil, olha, meu irmão, é de encher o peito
de entusiasmo. Sabe por quê? Porque essa menina, ela foi presa, foi torturada. E hoje é um negócio espantoso. Ela é presidenta do Brasil. Um metalúrgico que eu conheci na Vila Euclides, liderando greves num momento árduo, falta-lhe um dedo na mão, ele foi presidente da República e considerado em âmbito internacional. O que eu diria, presidente, olhe, parabéns pelo seu discurso que fez ao Papa. E a mim, você perguntou se vale a pena. Valeu a pena? O balanço que o senhor faz da vida, a vida do povo brasileiro melhorou? Melhorou, está melhorando e vai melhorar. Tem muito que melhorar, mas muito. Mas esse melhorar depende de cada um, depende dos políticos. E eu valorizo políticos, há bons políticos. Nós corremos o risco de colocar todo mundo no mesmo nível. Não, há políticos corruptos, como em todos os segmentos sociais, há corrupção. No próprio grupinho de Jesus, houve um corrupto que colocava dinheiro na cueca, que foi Judas. Não nos esqueçamos disto. Ora, mas há muito mais gente boa no mundo. Cite 3 políticos bons. Olha, eu não gostaria de citar, bom. mas eu cito um que diz assim para mim, olha, mas eu não queria fazer injustiça a outros tantos. Olha, um que foi meu amigo, Mário Covas, que já está no céu. O Mário, é seu xará, Mário Sérgio. Eu tenho um deputado aí também, que é meu amigo. Olha, eu gosto muito dele. Ele até me chama de irmão e, de vez em quando, de pai, que é o Paulo Teixeira, um deputado federal. Eu acho que é um bom menino, está lutando pelo Brasil. E teve um filho, inclusive, que foi voluntário lá no norte do Brasil e morreu afogado, lá num rio, lá no norte do Brasil. E advogado aqui em São Paulo falou, não, eu vou deixar aqui e vou lá jovem ainda, para dar um ano da minha vida lá ao serviço daquelas populações. Quer que eu cite mais um que eu gosto dele também? Por que eu não vou fazer uma homenagem a uma mulher que é política e que é presidente do Brasil? Faço homenagem à presidente do Brasil, que recebeu 2 beijos do Papa. Dom Angélico. Obrigado. Dom Angélico, talvez os mais cínicos digam que esse foco do Papa de novo nos pobres é uma estratégia que, de certa maneira, talvez seja uma visão cínica também, mas uma coisa que no Brasil falhou. A igreja brasileira, em especial a ala que estava influenciada pela teologia da libertação, teve esse foco, teve a força das comunidades eclesiais de base durante muito tempo. E o que a gente vê é que hoje um dos lugares onde há menos pessoas interessadas em religião, onde o interesse em religião mais cai, é nas periferias, entre os mais pobres, que é uma coisa que muita gente nem esperava. As pessoas têm essa coisa de pensar que quanto mais pobre, mais religioso. O que acontece com as periferias das grandes cidades do Brasil, em que cada vez menos pessoas se identificam com a religião, e o que a igreja pode fazer a esse respeito, na opinião do senhor? Meu irmão, Reinaldo José, você tem cara de rei, meu irmão. Mas, olha, não é estratégia, não. Não é oportunismo. É uma constante conversão ao Evangelho, a Jesus. Porque Jesus disse, bem-aventurados os pobres, deles é o reino dos céus. E vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. E assim por diante. De tal forma que realmente é colocar em prática aquilo que Jesus fez e exige da igreja. Que ela realmente ame de uma maneira particularmente especial aqueles que menos são amados e considerados, que são os pobres, que são os marginalizados. São aqueles que realmente são a presença viva de Jesus. Quem diria que Jesus se apresenta à igreja de uma maneira fundamental no preso, no pobre, no faminto, naquele que está na rua, no marginalizado, naquele que é colocado
de escanteio. Então, é o caminho de Jesus e é o caminho da igreja. Agora, desculpa interrompê-lo, não é a impressão, às vezes, de que justamente esses pobres, o que eles querem da igreja, às vezes não é a luta pela justiça social, é outra coisa. É a concessionária. Que a igreja... pois é, concessionária talvez. Que a igreja não consegue equilibrar, digamos, a necessidade a busca pela justiça social e as demandas espirituais do pobre, às vezes. O grande trabalho da igreja, o Dom Helder Câmara já dizia, quando eu dou pão para o pobre, me chamo de santo. Quando eu falo em reforma agrária, me chamo de comunista. De tal forma que a missão da igreja é dar pão, sim, mas ao mesmo tempo é promover. Eu sempre dou a comparação do rio Tietê. É dar o peixe. Em segundo lugar, é ensinar a pescar. Mas o rio Tietê dá tudo, até merda, menos peixe. Então vamos mudar o rio Tietê, a estrutura. Vamos criar condições de a pessoa realmente ser um pescador e se alimentar, se desenvolver. É o trabalho todo da doutrina social da igreja, é um trabalho que nós precisamos realmente nos envolver. E a igreja vai procurando, porque a igreja no Brasil, eu preciso dizer isso com todas as letras, é a entidade, e nós precisamos fazer muito mais, é a entidade que mais está voltada para os pobres. Não tenho dúvida alguma a respeito disto. Mas nós precisamos realmente, profeticamente, continuar a dizer que precisamos de reforma agrária, precisamos de reforma urbana, precisamos de reforma política, precisamos de uma série de reformas. E precisamos também acolher o Espírito Santo que sugere que nós nos reformemos em nossa vida pessoal e que a igreja faça também algumas reformas urgentes para que ela melhor evangelize. Porque algumas coisas que nós estamos, em linguagem inclusive, já são da era da vovozinha, que hoje não serve mais, não. Que coisas, por exemplo? Ora, meu irmão, a linguagem, por exemplo, meios de comunicação. Eu acho maravilhoso que os nossos meios estão crescendo. E quero parabenizar os meios de comunicação, inclusive meus colegas jornalistas que estão dando uma cobertura monumental à jornada e à vinda do Papa, que continue até o próximo domingo e continue por aí afora. Mas nós precisamos de algumas boas reformas, sim. Precisamos, na Cúria Romana, como já foi citado. Fala, uma coisa que me ocorreu agora, todo mundo fala que os políticos têm que sair dos gabinetes e chegar mais perto do povo. Você não acha que uma das mudanças também é a igreja sair das sacristias e ficar mais perto do povo? Porque não é só uma questão das concessionárias, que nós falamos aqui, e das reformas que demoram. Nós sabemos que as reformas todas citadas demoram muito. Eu sinto, como católico, né, que há uma total falta de atenção que as pessoas têm e por isso se afastam muito da igreja. Vou dar um exemplo. Passa qualquer hora do dia aqui por São Paulo, para as principais igrejas, estão todas fechadas. Você vai para o interior do Brasil, ou para a periferia de São Paulo, as pequenas igrejas, novas igrejinhas e tal, funcionam o dia inteiro. Não está vendo isso também? Quer dizer, não estão dando atenção para as pessoas, não é só questão material, né? Mas é questão de ouvir. Você tem razão. E deixar a porta aberta. Estou de pleno acordo. Isso é uma mudança simples de ser feita. Os nossos templos precisam realmente estar mais abertos. Nós precisamos estar muito mais misturados. Precisamos, para jovens, por exemplo, precisamos abrir às 10, 11 horas da noite. Já há experiências como Cristoteca, em que jovens se reúnem em salões paroquiais 10, 11 horas da noite para dançar, para pular, não para se esfregar, é diferente. Para cantar, em determinado momento, alguém dar uma mensagem. Mas este ir, nós precisamos também, não somente pensar em padre, bispo, nós também precisamos, cada vez mais, estarmos misturados, mas leigos e leigas. Nesse fim de semana, eu estive lá em Piracicaba, minha terra, por isso que eu sou meio pirado, eu sou de Piracicaba, melhor dizendo, de Saltinho, que é uma vilazinha. Estava nos 25 anos de casamento de um sobrinho meu. Uma beleza de casal. A Márcia e o Fernando. E eles são apóstolos da família.
esse trabalho com a família. E, olhe, outras pessoas que são misturadas aí. Você me perguntava, você está com 80 anos, valeu a pena? Quando eu volto para minha família, por exemplo, família simples. Meu pai era trabalhador da roça, nunca teve terra, depois veio trabalhar na cidade. A mamãe era passadeira, cozinheira, fazia de tudo que uma mãe de 9 filhos faz. O quanto de testemunho de amor. A herança que eles deixaram aos filhos foi amor a Deus, à religião, amor à família e amor ao trabalho. A Catarina e o Duílio. O quanto eu sou devedor. E quando eu chegava em casa, por exemplo, já bispo, era aquela barulheira, descendentes de italianos, que falam até pelos cotovelos, o Angélico chegou, que beleza. E a mamãe já estava com 93 anos, ela dizia, meu filho chegou, meu filho, chega mais perto da mamãe, mas meu filho, como você está bonito, meu filho, mas meu filho, como você está lindo, chega perto da mamãe. E a mamãe como vai? E o filho sabe, a mãe é cega já faz tempo. Que beleza pura sem mistura. O amor da família, o amor da mãe. Valeu a pena, sim. Sou um velhinho feliz. Eu vou ter que fazer mais um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco da entrevista com Dom Angélico. Voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com Dom Angélico. Dom Angélico, qual a sua interpretação para o crescimento dos evangélicos no Brasil, que é muito mais acelerado do que os católicos? Por que os evangélicos crescem tanto no Brasil? Olha, as razões são muitas. Em primeiro lugar, eu acho que nós, igreja, devemos fazer um exame sério de consciência pastoral. O documento de Aparecida afirma categoricamente que nós precisamos de uma conversão pastoral e precisamos também de mudanças de estruturas. Algumas coisas já foram citadas aqui, que precisamos estar mais na periferia, mais presentes, precisamos, sem dúvida alguma. Na criatividade, multiplicar as comunidades eclesiais de base, mais presença de diáconos permanentes, de padres, leigos e leigas, ministros da palavra e assim por diante. Nós precisamos realmente aí estar muito presentes. Há também um outro motivo que é cada um hoje faz a sua própria religião. Mas não é somente em questão religiosa. Eu sempre digo, se amanhã uma senhora aparecer lá na Avenida Paulista com uma panela de pressão na cabeça, no dia seguinte vai aparecer muita gente de panela de pressão na cabeça. É o modismo que muita... Também há uma outra razão. A Folha de São Paulo, tempos atrás, através do trabalho de 2 jornalistas, dizia que para montar uma igrejinha com isenção de todos os impostos tal, bastam R$426. Também há isto que motiva. E depois, eu devo dizer, ecumenicamente falando, se estão anunciando Jesus, que anunciem Jesus. É bom que anunciem Jesus. Eu não sou negativo nesse ponto, não. O que eu acho é que a qualidade de cristianismo, nós ecumenicamente precisamos nos reunir. Porque o que acontece também, e isto é um mal, é que esse trânsito religioso que existe, num subjetivismo avassalador que invade toda a nossa sociedade ocidental, leva muitas vezes a pessoa à irreligiosidade. Transita daqui para acolá e, num segundo momento, deixa toda a prática religiosa. Isso nós estamos vivendo também. De tal forma que o que me preocupa não é somente o catolicismo, não. É a mensagem
que o cristianismo deve levar para o mundo que ecologicamente precisa mudar. A ecologia interna. O Frei Beto, meu irmão, e seu vizinho, seu amigo também, me lembrava agora num retiro recente que eu estive fazendo com os meus queridos irmãos dominicanos. O quanto é importante a ecologia interna, interior, que a gente construa paz e assim por diante. Dom Angélico, 2 semanas atrás o Papa fez sua primeira visita à Itália, na Itália, e foi a uma pequena ilha, Lampedusa, no mar Mediterrâneo, onde todo ano chegam milhares de imigrantes clandestinos vindo do norte da África. E ele lembrou que, além desses imigrantes, milhares morrem tentando chegar, em barcos precários, naufrágios. Bom. E ele lembrou que ninguém chora por esses mortos, porque ninguém se sente responsável. E falou sobre a globalização da indiferença. Foi um Papa indignado. Isso virou uma questão política na Itália, inclusive. O senhor espera ver essa indignação na visita do Papa ao Brasil? Olha, meu irmão, eu espero que a visita do Papa, que ele vem para a jornada, o foco fundamental não é o Papa. O foco fundamental é que ele é um peregrino da paz, peregrino de Deus, que vem ao encontro da juventude. E eu espero muito do após-jornada. E do após-jornada, um trabalho muito mais intenso junto aos jovens. Agora, meu irmão, eu devo dizer, e se me permite, vou dar um exemplo. No último encontro intereclesial das comunidades eclesiais de base, os enviados aqui de São Paulo me convidaram e eu fui ao Largo São Francisco, onde se encontravam os delegados aqui de São Paulo. Falei com eles. Ia tomar o metrô lá na Praça da Sé. Do Largo São Francisco à Praça da Sé são alguns poucos quarteirões. Era de manhã. E ao passar, naquele percurso, pelo menos uns 10 a 15 pessoas eu encontrei deitadas na rua. E as pessoas passando. E eu também ia passando. Até passei por uma senhora que estava com uma coberta que nem cobria o pé e nem a cabeça. E tinha um cachorrinho que de vez em quando dava uma lambidinha nela, num gesto de ternura. Fui até a catedral para uma visita rápida ao Santíssimo. Quando eu me ajoelhei, Jesus me cutucou. Ele disse, você passou pelas hóstias vivas deitadas no chão. E agora está ajoelhada aqui diante de mim? E me veio à cabeça até o pensamento. Se após a missa, um tresloucado pegasse as hóstias consagradas e jogasse pelas ruas, nós haveríamos de fazer um grande ato de reparação. Mas diante das hóstias vivas atiradas no chão, muitas vezes nós passamos indiferentes. De tal forma que essa indignação, o Papa despertou em nós, fazendo essa histórica visita. Mas é uma indignação que no dia a dia a gente deve ter diante de tudo aquilo que é catástrofe que se abate em cima da humanidade. Nesse dia, o que o senhor fez? O senhor voltou lá para falar com as pessoas na rua? Eu tenho procurado voltar no cotidiano da vida, me encontrar com as pessoas, cumprimentando. E devo dizer que até se tornou uma espécie de mania minha. Outro dia, que já faz um pouco mais de tempo, eu até passei por 2 senhoras lá no bairro. Eu vou dizendo bom dia. Eu disse a elas, bom dia. E elas olharam para mim, bom dia. Até 20 passos depois, eu olhei, elas estavam também olhando. Acho que elas pensaram, o que esse velhinho safado está querendo de nós? Porque não é costume que a gente cumprimenta. Nem falar bom dia. Eu também, ao tomar um elevador, eu digo bom dia, porque há a norma que no elevador a gente não deve, é de boa educação. O que é isso? Vamos nos encontrar como gente. Diga, meu irmão, o senhor foi assaltado 2 vezes. O senhor teve algum diálogo com os seus assaltantes ou não? Na primeira vez, foi lá em São Miguel, a entrada da minha casa, foi na garagem. O único pedido que eu fiz a ele, falei, meu filho, eu estava com a agenda na mão. Deixa a minha agenda, porque ela é muito preciosa para mim. São os meus compromissos.
Não, eu estou querendo dinheiro. Tá bom, meu filho, o que eu tenho não é muito, mas está aqui. Entendeu? A segunda vez, eu desci do carro, o rapaz parou a moto, o outro entrou e revólver na cabeça. Entregue o dinheiro que tirou do banco. Eu fui um velhinho imprudente, porque ao retirar o dinheirinho que eu ia pagar consulta médica, eu coloquei aqui no bolsinho da frente com devido cuidado. Mas lá dentro da agência já havia gente olhando também, olheiro, e eles me acompanharam. Deu somente tempo de eu dizer para ele, meu filho, mas naquela hora não tem muito o que falar, não. Não tem muito o que falar, porque o velhinho aqui estava meio tremendo também. Aí eu disse, meu filho, é o dinheirinho que eu vou pagar a consulta. Entrega logo o dinheiro que tirou do banco. Eu entreguei. E ainda ele me deu de presente uma coronhada na cabeça. Eu estava de camisa branca, o sangue me tingiu a camisa. Mas logo pessoas que estavam transitando vieram a mim, me prestaram socorro, etc, etc. E o senhor é capaz de rezar por esses assaltantes? Tenho rezado porque dizia São Francisco de Assis, eu seria o pior dos bandidos se a graça de Deus não tivesse me socorrido. Então, realmente eu não sou juiz de ninguém. Eu acho que eu peço todo dia, quando eu acordo, eu tenho uma imagem aqui, um quadro do Sagrado Coração de Jesus. É a primeira oração que eu faço e a última que eu faço. Sagrado Coração de Jesus, fique com o meu coração e me dê o seu, e me desculpe pela troca. É a minha oração diária, primeira e última. Angélico. Supondo que o senhor, com a sua experiência, o seu conhecimento, fosse chamado ao Vaticano para aconselhar o Papa. E, diante dessa tamanha tarefa que ele tem, que tem reformas, tem problemas de todos os lados, o senhor diria a ele para começar por onde? O senhor daria um rumo, o senhor indicaria a convocação de um concílio que pudesse resolver isso? O que o senhor diria a ele se o senhor pudesse dar um conselho ao Papa? Eu diria, querido Papa Francisco, abençoe esse seu irmão aqui. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, Papa Francisco, continue assim. O senhor está sendo maravilhoso. O senhor está sendo a presença viva de Jesus. O senhor está fazendo coisas que Jesus fazia e que nós todos, discípulos dele, devemos multiplicar no dia a dia. Deixando de lado os títulos. Por exemplo, nós temos títulos. Quer ver uma coisa que eu gostaria? Entre nós, da hierarquia, digamos, é padre, é vossa reverendíssima. É bispo, é vossa excelência. Tem gente que me chama de vossa excelência. Eu digo, não me xingue. Entendeu? Se é cardeal, é vossa iminência. Se é o Papa, é vossa santidade. Eu diria, que beleza, quando o Papa Francisco se encontrou com o Papa Bento. Ambos se abraçaram e disseram para o mundo, nós somos irmãos. Agora, esse é um Papa que tem... É, beleza. E aí, ele deve continuar por aí, que o Espírito Santo dê força a ele, continue assistindo, e que nós, onde estivermos, façamos também aquilo que o Espírito Santo vai pedindo de nós. Eu tenho que encerrar o programa em 1 minuto, Dom Angélico, mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse algumas poucas palavras sobre Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes. Como ele está? O que o senhor diria a ele hoje? Olha, eu vou dizer que com alegria, oportunidade magnífica, Mário Sérgio Ilustre. Mas antes eu quero agradecer os colegas aqui, viu? Vocês me cutucaram, mas não cutucaram tanto. Gente boa, Deus abençoe vocês, sua família, suas famílias e o trabalho. Dom Paulo Evaristo é uma presença de Deus no mundo de nós, profeta da América Latina e do mundo. Dom Paulo Evaristo, nos momentos mais difíceis, e sempre, ele sempre dizia a nós bispos que o cercávamos, que formávamos com ele o chamado Colégio Episcopal de São Paulo, a patota episcopal aqui de São Paulo, unido aos padres, leigos, religiosas, religiosos, a todos nós, igreja, povo de Deus em marcha. Dom Paulo sempre dizia o seguinte, coragem, e dizia mais, vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a presença do Reinaldo José Lopes, do Humberto Sacomandi, do Roldão Arruda, do Júlio César Costa, do Ricardo Costa, dos tuiteiros, do Paulo Caruso. E agradeço a Dom Angélico por nos conceder esta maravilhosa entrevista. Boa noite, boa semana a todos e, como diz Dom Paulo, coragem. Até a próxima segunda-feira.